Olá, você vai ouvir agora uma mensagem ministrada pelo pastor Rafael Guimarães. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Bom dia a todos, a graça, a paz de Deus, amém? Estou muito feliz com a presença de cada um dos amigos, familiares, dos irmãos da igreja. Hoje é, de fato, uma manhã muito especial para nós, para nossa família, e eu quero estar contando um pouquinho da história do que Deus fez na vida da minha família, e eu tenho certeza que Deus estará te abençoando, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Tudo que será dito aqui, tudo que será ministrado, tudo que você ouvirá, não se trata de um homem, de uma mulher e nem de um bebê. Não se trata do pastor Rafael, da irmã Regiane e nem do Theo. Se trata sobre Deus. Se trata sobre a ação de Deus. E o tema que eu quero estar refletindo com cada um aqui presente nessa manhã é esse: milagres ainda acontecem. Você crê nisso? Milagres ainda acontecem. Quero convidá-los, aqueles que trouxeram suas Bíblias, para que abramos em 1 Samuel, capítulo 1, no Antigo Testamento. Milagres ainda acontecem. Você que não trouxe sua Bíblia, esteja atento à leitura do texto. E vamos juntos entender um contexto dessa história de Samuel e do Theo. 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim o texto bíblico, preste atenção, por favor. Havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira. Junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava me derramando, a minha alma, diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher qualquer. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, e então voltaram para casa, lá em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim,
Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele vai morar ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui lá atrás ao teu lado orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele será dedicado ao Senhor. Em 2010, a Regi descobriu em um dos ovários dela um cisto. E ela ficou muito doente. Foi levada às pressas para o São José do Avaí e ela quase morreu. Sua família está aqui para confirmar essa história. Ela ficou em cima de uma maca. Eu ainda não a conhecia. E em 2011, nós nos conhecemos, a Regi havia sido curada, e ela permaneceu com um ovário apenas. E o sonho da Regi sempre foi ser mãe. E o tempo passou, nós nos conhecemos, e assim que a gente começou a namorar, ela falou comigo: olha, eu tenho esse problema, eu não sei se eu vou ter condições de ser mãe. O que você acha? Eu falei: você é a mulher que Deus trouxe para a minha vida, para ser esposa de um futuro pastor. Vamos ficar firmes. O tempo passou. Em 2012 eu comecei meu seminário. Em 2015, último ano de seminário, nós nos casamos. E durante o período de casamento de 2015 até 2018, como todo casal jovem comum, com seus empregos, seus trabalhos, nós sonhamos em conseguir um filho da parte do Senhor. Só que eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, porque eu sabia que essa hora ia chegar um dia. E aí a Regi entrou em uma tristeza profunda, porque ela começou a querer ter filho e as coisas não aconteciam, as portas pareciam fechadas, e para piorar, esse um ovário da Regi que sobrou, e é possível ter um filho com um ovário apenas, deu algo que a medicina vai chamar de endometriose. E é uma espécie de uma capinha que reveste o ovário feminino que não permite a fecundação. E fazendo os exames e procurando os médicos aqui em Itaperuna, a Regi ouviu a seguinte palavra, ou a seguinte resposta da medicina, da ciência: é impossível você humanamente engravidar. Essa foi a primeira palavra que nós ouvimos. E aí, como uma mulher comum, com dores, com lutas e sofrimentos, a Regi entrou numa tristeza profunda nesse período e começou a passar mal psicologicamente por muito tempo. E durante esse período, para agravar toda a nossa história, toda a nossa situação, nós tivemos um problema familiar muito grande, algo que me entristece até hoje. Mas Deus está no controle disso. E aí, a gente começou a orar, mas somos humanos, sabe? Carne e osso. E a gente começou a pedir direto a Deus um milagre e tentando fazer algo com as nossas forças, que é o nosso péssimo hábito. E aí, em 2018, a Regi, já como enfermeira da Unimed, é a profissão dela,
ela resolveu ir até Vitória procurar o Dr. Jules, que ele é o maior profissional dessa área da América Latina. E nós fomos tentar, com os recursos humanos, resolver essa questão. Então, a Regi junta todos os exames, toda a documentação, vai parar com seus colegas de trabalho lá em Vitória e entra na sala de um prédio gigantesco, todo pertencente àquele médico. E assim que ela entra na sala, devido sua idade e os exames, o Dr. Jules puxa os exames da Regi em suas mãos e ele diz assim: pode parar aqui, não tem como. Não tem nenhum tipo de tratamento que você possa fazer, não tem nada que humanamente possa fazer você engravidar, e talvez eu te aconselhe a fazer a inseminação e talvez dê certo, mas vamos lá, eu preciso de R$25.000 agora para a gente dar entrada em tudo. Está aqui a papelada de tudo que você precisa de dieta, de todas as situações, para que você se prepare para talvez conseguir a sua fertilização. E aí a Regi volta para casa, arrasada, destruída, compartilha comigo mais esse drama na nossa história, e a gente continuou orando e pedindo a Deus. E aí teve um lance que eu não sei se eu já compartilhei com ela, que eu quero passar para você, antes da gente voltar ao texto bíblico. Numa noite, quando nós estaríamos juntos, como o texto diz, eu orei a Deus, eu falei: Senhor, é hoje que o Senhor vai abrir o ventre da minha esposa. É hoje. E o tempo passou, as crises de ansiedade, foi parar no hospital pelo menos 5 vezes, fizeram o exame de baixo a cima, não encontrava nada. E a conclusão dos médicos falando com ela é: você não tem nada, porque você está passando mal, vomitando, mas você não tem nada. Não tem como a gente fazer nada por você, porque você está passando um mal terrível, está sofrendo, mas é coisa do psicológico, é coisa da sua cabeça. E quantos exames de farmácia você deve ter feito nesse período? Dezenas? Dezenas, e nunca nada, sempre negativo. E depois desse período de oração, dessa oração, e a Regi, sempre que ouvia uma mensagem, um culto, ela colocava a mão sobre o ventre e pedia a bênção de Deus. E eu falei: eu tenho certeza que vai chegar, porque eu orei a Cristo. E se for da vontade dele, ele fará. E aí, num belo dia, a Regi, lá na Unimed, Deus falou com ela, não foi? Ela estava dentro do seu trabalho e Deus falou com ela: desce mais uma vez. Pega mais um exame na farmácia. Tenta de novo. Ela pegou, desceu, comprou, subiu, fez o seu mais um exame dentro do banheiro do trabalho e aí deu positivo. Ela estava esperando o Theo. Não sei como você chegou em casa aquele dia, porque você estava de moto, eu estava chegando da escola. Eu sei que você chegou falando que tinha algo incrível para me contar, e aí ela compartilhou que Deus havia aberto o ventre dela, e hoje está aqui a prova do milagre de Deus. Agora eu quero ver com você, no texto bíblico, alguns princípios para que nós saibamos como funciona o milagre de Deus, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa manhã precisa de algum milagre em alguma área da sua vida. Eu estou aqui para te dizer que tudo é possível. Tudo, tudo, tudo. O mesmo Deus que, há tantos anos atrás, colocou Samuel no ventre de Ana, colocou o Theo, que significa Deus, no ventre da Regi. Então não tem nada para Deus que é impossível. Eu quero que nós aprendamos com o texto bíblico alguns princípios, para que assim a gente possa buscar esse milagre. Mas eu te digo, se for da vontade de Deus. O primeiro princípio que 1 Samuel nos traz é que todo milagre de Deus vem após um sofrimento. Está projetado ali. Presta atenção. Todo milagre de Deus, algo sobrenatural, ele vem após um sofrimento. Porque se você não estiver passando por uma luta, uma dificuldade, ou precisando de algo, você não está precisando de um milagre. Quando Jesus transformou água em vinho, o vinho havia acabado na festa.
Quando ele curou o cego não enxergava. Quando ele abriu os ventres, Deus abriu os ventres das mulheres, elas não podiam ter filhos. Então isso me ensina que todo milagre de Deus vem após um sofrimento. E vamos para o texto bíblico. Olha o que Samuel nos ensina como esse primeiro princípio. Vou repetir o texto. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha 2 mulheres. Naquela época era comum essa prática. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem, Eucana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, aquela estéril, dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha feito dela estéril. E porque o Senhor havia deixado ela estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Sempre que a gente está com alguma necessidade de algum milagre, levantam-se situações opostas a nós, para poder nos fazer parar, para poder colocar incredulidade no nosso coração, de maneira que nós não creiamos que existe um Deus soberano, que Ele é capaz de mover e fazer todas as coisas. E quando eu olho para essa história dessa mulher, Ana, uma mulher muito importante na história do cristianismo, primeiro para o judaísmo, depois para o cristianismo, ela viria a ser mãe do grande profeta Samuel. E o texto diz para mim que essa mulher ela era estéril, ela não podia ter filhos. Se a Bíblia diz, eu acredito, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aí o texto vai dizer que a outra esposa de Eucana, Penina, tinha muitos filhos. Então você tem dentro de um ambiente familiar 2 esposas, no contexto da cultura judaica, uma muito feliz, uma muito bem abastada, uma cheia de filhos e uma sofredora, uma que não podia ter filhos. E o texto vai dizer para mim que aquela que não podia ter filhos, ela era humilhada. Ela sofria o que nós chamamos hoje de bullying. Ela sofria todo tipo, provavelmente, de depressões e tristezas, porque o texto fala sobre isso. E aí eu quero contar algo para vocês, como que a vida ela é dura. Como que a nossa caminhada sem verdadeiramente Deus na nossa vida, ela é difícil, ela é árdua. Vocês acreditam que a Regi, trabalhando lá na Unimed, uma colega de trabalho teve a audácia de falar que a Regi era uma mulher seca, que ela nunca teria filhos? Lembra? E o texto vai dizer que essa Penina falava coisas desse nível de maldade para Ana. E o texto vai dizer que Ana continuava chorando, ela não comia, ela estava em tristeza. Ela ia para os upas daquela época. Ela ia para todo aquele tipo de local para poder se amargurar. E o seu marido, lidando com aquela situação, com as suas 2 mulheres, ele diz, olha, será que eu não sou melhor para você que 10 filhos? Não era. Ela precisava, ela sonhava ter um filho. Ela tinha essa necessidade muito grande. E aí esse texto vai me ensinar que ela vai orar a Deus. Só que ela vai passar por um sofrimento muito grande. E esse sofrimento a fazia chorar, a fazia ser julgada, porque mulheres que não davam filhos naquele contexto, você que conhece um pouco de história sabe que não eram valorizadas, assim como em muitas culturas. E aquela mulher ela está diante de um sofrimento enorme. E ela apenas chorava. E ela não entendia. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou no meio desse sofrimento? Mas lembre-se do princípio bíblico. Todo milagre de Deus que você vir a receber só vem depois de um sofrimento. É necessário que passemos pelos vales, pelas lutas, pelas dificuldades. Sabe para quê? Para que a gente saiba que nós somos seres humanos de carne e osso. E que a gente depende da glória e da ação de Deus. Porque senão nos sentiríamos cada vez mais autossuficientes. E pessoas que se sentem autossuficientes, a morte está aí para nos mostrar que nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Então todo milagre de Deus vem após um sofrimento. Mas eu aprendo ainda um segundo princípio bíblico.
no qual diz que todo milagre de Deus vem após uma oração, vem após um pedido. E é o que o texto vai continuar narrando para nós a partir do versículo 9, que diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, a cidade onde eles ofertavam a Deus, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Lembra a oração, o pedido. Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e se me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava me derramando, orando, pedindo diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher qualquer. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande tristeza e da minha angústia. Eli, o sacerdote, respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Você tem noção do princípio espiritual que há por trás de uma oração? A oração é capaz de acalmar o seu espírito, a sua alma. É capaz de te trazer uma fé, uma esperança. Por isso que nós cristãos valorizamos tanto a oração no nosso meio. E essa mulher, contra tudo e contra todos, sendo humilhada, ela pensou o seguinte: eu não consigo resolver. Eu não consigo fazer nada de maneira na qual eu esteja com meu marido e assim eu o engravide. Então eu dependo de alguém. E ela conhecia o Deus, Senhor dos exércitos. E ela vai e se achega até ele através de um pedido, de uma oração. E o pedido da oração é que a Regi fez, é que eu fiz, e que você pode fazer por qualquer situação da sua vida, seja ela qual for. Senhor, aqui está a minha situação, aqui está a minha história, está diante de ti. Resolve para mim. Eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho condições. E aí o texto diz que essa mulher, presta atenção, aquela que estava orando e pedindo a Deus um milagre, ela foi julgada novamente por um grande sacerdote. Ele era aquele que tomava conta do templo, do tabernáculo de Israel, que existia naquela época. A cidade de Jerusalém ainda não havia sido edificada. Nós estamos falando do tempo dos juízes, antes do primeiro rei de Israel, que viria a ser Saul, que o próprio Samuel, que é o menino da história, anos depois viria a ungir. E o texto está falando de Samuel, de um profeta, de um último juiz daquele contexto, que estava vindo para mudar a história, o contexto do povo de Israel. E aí, nessa história de Samuel, aparece sua mãe, sofredora, precisando de um milagre da parte de Deus. E essa mulher, ou seja, nós, quando precisamos de um milagre, quando a gente está passando por uma situação difícil, contrária, levantam-se pessoas, ao invés de orar e nos ajudar, para poder nos afundar cada vez mais. Por quê? Porque é assim que funciona o princípio bíblico e espiritual. Lembra do primeiro? Todo milagre de Deus vem após um sofrimento. Você está esperando um milagre de Deus? Você vai precisar sofrer diante dele, para que você se reconheça pequeno e necessitado de Deus. E o segundo princípio, todo milagre de Deus vem após um pedido e oração. Todas as histórias de Cristo que é narrada nos evangelhos, sempre alguém pediu por alguém, sempre alguém necessitou de algo, sempre alguém foi até alguém para poder pedir uma oração, para poder pedir alguma coisa. Por quê? O milagre de Deus está condicionado a isso. É lógico que ele é soberano, ele é supremo, ele faz do jeito dele, mas no princípio bíblico, a gente precisa ter essa experiência com Deus, esse pedido, essa oração. E aí no final do 17, Eli, o sacerdote, depois de haver sido preconceituoso, ele diz: olha, na verdade, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, me perdoe porque eu te julguei, me desculpe porque eu fiz isso com você.
E aí, depois que ela orou, parece que ela tranquilizou a alma, o coração dela. E o texto diz que ela seguiu o seu caminho, comeu e o rosto já não estava mais abatido, porque ela sabia o Deus que ela confiava. Ela sabia o grande Deus, Javé, que ela havia entregado o seu pedido de oração. Esse é o segundo princípio. E aí vem o terceiro e último princípio, no qual eu aprendo com 1 Samuel, que todo milagre de Deus tem um propósito. Todo milagre de Deus tem um propósito, é assim que funciona. E eu quero direcionar essa palavra, Regi, para você, amor, por favor. Todo milagre de Deus tem um propósito. A partir do versículo 19, presta atenção. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, quando viria outra época de subir para poder adorar ao Senhor, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e cumpriu o seu voto. Ela havia feito um voto. Ana não foi e disse ao marido: só depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, como fizemos essa manhã, e ali ele morará para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Tem um propósito. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, lá onde eles sacrificavam, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Era a prática deles de sacrifício. E sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, aquele que não acreditava em Ana lá atrás. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Este era o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Todo milagre de Deus tem um propósito. Se você está precisando de algum milagre na sua vida, se você quer que Deus faça algo sobrenatural, que você não tem conseguido fazer ao longo desses anos todos, Deus tem um propósito caso Ele venha a fazer. Nós vamos falar disso já já na parte final do texto e na parte final da mensagem. Tem que ter um propósito. Não é simplesmente porque somos bons, não é simplesmente porque somos belos, mas é porque Deus tem um propósito mediante o milagre dele. Tem um sofrimento, tem um pedido de oração, mas por fim tem um propósito. E eu quero te dizer, Regi, que Deus tem um propósito na vida do Theo. O Theo não foi enviado para ser apenas o nosso filho. O Theo não foi enviado para ser apenas mais um homem que vai viver nessa sociedade corrompida, em meio a ela. O Theo não veio para poder nos satisfazer. O Theo foi enviado por Deus com o propósito de servi-lo. Servi-lo. E a gente já estávamos orando, temos orado. O Theo é consagrado a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. E no tempo certo ele vai tomar decisão. E o que a gente tem mais visto, igreja, são filhos de pastores que têm crescido com ódio de igreja, com ódio de irmãos da igreja, porque colocam sobre os ombros de filhos de pastores um peso muito difícil, que eles não conseguem carregar. E eu não quero que o Theo venha para a Igreja Batista Seab, onde eu estiver, porque o pai dele é pastor. Eu quero que o Theo venha porque ele ama a Deus, porque Deus é suficiente para ele. É isso que eu quero ensinar para ele. Os princípios, os valores. Se Deus quiser, ele vai ser muito inteligente, mas eu quero que ele seja sábio como Salomão. Eu quero que ele tome atitudes corretas e que a presença de Deus, a glória de Deus baste para ele. E por um acaso o pai dele é pastor em alguma igreja. E por um acaso o pai dele está trabalhando na obra de Deus e ele vai junto, mas ele é consagrado para o Senhor. Talvez, o pastor já falou isso dias atrás, a gente tem a vontade que os nossos filhos sejam grandes doutores, grandes advogados, grandes engenheiros. Sonhamos coisas grandiosas, mundanas para os nossos filhos. Não é errado, preste atenção. Seu filho pode ser um grande médico, um grande arquiteto, mas ele é um grande médico, um grande arquiteto, servo de Deus. E o Theo é diferente.
Não é porque ele é nosso, é porque Deus agiu na vida dele diferente. E o que eu tenho pedido a Deus é que Theo seja um grande pastor de Deus. Eu não quero que ele seja, eu não quero, Deus é que sabe. Mas eu não quero que ele seja rico, milionário, que prega essas teologias falsas que a gente vê por aí. Nada disso, eu quero que ele sirva e ame a Deus, que isso seja suficiente na vida dele. E que pessoas, quando olharem para ele, sintam paz, sintam a presença de Deus. E essa tem sido a nossa oração. Então, a gente não está criando o Theo para nós. A gente vai criar e trazer ele para os princípios tão difíceis de serem vividos, que é a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus. É para ele. Esse propósito é para a glória de Deus. Por isso que não diz sobre mim, sobre você, nem sobre ele mesmo, mas sobre a ação de Deus. E ele foi enviado com um propósito claro. Ana, ela falou o seguinte: olha, o meu filho, ele vai ser levado lá para a casa do Senhor depois de desmamado, e eu vou apresentar ao Senhor, ele vai morar ali para sempre. E eu quero que Theo esteja sempre na presença de Deus. Independente de circunstância, de religião, de pai pastor, independente de problemas, eu quero que ele ame a Deus, que ele busque a Deus. E aí não vai depender de nada disso para ele permanecer com Deus. Você entende? Ana entendeu isso. E Ana consagrou o filho dela. E Ana colocou o filho dela diante do altar de Deus. E ela diz no versículo 28, por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele vai ser dedicado ao Senhor. O Theo não vai ser dado a bebida. O Theo não vai ser dado a mulheres. O Theo não vai ser dado a prostituição. O Theo não vai ser dado ou ensinado a buscar coisas desse mundo e colocar as coisas do bolso, dos valores na frente das pessoas. Não. Ele vai ser ensinado a amar a Deus, a buscar a Deus, a servir as pessoas. Essa é a minha oração por ele. Se ele vir a ser um médico, ok que seja, mas seja um médico que faça diferença. Mas o meu grande sonho, o meu grande desejo é que o Theo seja um pastor. Como o pai dele, como a gente, pastor. Porque vale a pena. A gente sofre, e a gente sofre tanta coisa, mas vale a pena. Ana sofreu, mas ela colheu o fruto. E eu quero encerrar falando sobre isso. O Ministério de Louvor pode vir. Ana passou pelo sofrimento. Ana fez sua oração. E Ana entendeu o propósito de Deus na vida do seu filho. Sabe quem foi Samuel? O maior profeta da história de Israel. Foi aquele que ungiu Saul para ser rei e depois foi dentro de uma casa com alguns irmãos e foi no menor de todos, o rei Davi, e falou: esse é o Deus, esse é o rei que Deus quer para a nova história de Israel. E foi aquele que também foi um dos precursores de Cristo, todos da linhagem de Cristo. Se você ler Mateus, você vai ver a história narrando as famílias de cada uma dessas que nós vimos e vai falar da família que gerou Cristo. Desde Adão, o homem que errou, até Jesus Cristo, aquele que nunca errou, mas foi colocado na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele só quer que a gente o ame. Ele só quer que a gente o aceite. Ele só quer que a gente esteja com Ele. Mas lembre-se, para você ter o seu milagre, vai ter sofrimento, vai ter perseguição. Para você ter o seu milagre, você vai orar e vai pedir a Deus: nós vamos fazer isso. E lembre-se, o seu milagre não é para que você se exalte, mas é para que a glória de Deus seja exaltada na vida, na sua história ou na sua família. Vamos ficar de pé. A gente vai cantar o Deus do impossível. Eu quero que você abra o seu coração, vai ser projetada a letra, e cante ao Senhor. Derrame-se diante dEle, e já já nós estaremos orando juntos, pedindo a Deus que faça um milagre na sua vida. Que o Espírito Santo agora te ajude a lembrar de alguma necessidade que você tem. Emocional, espiritual, financeira, Deus se importa com tudo. E enquanto estivermos cantando e depois na hora da oração, nós vamos entregar essa nossa necessidade de milagre diante do Senhor. Vamos cantar ao Deus do impossível.
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Continuar tocando, vamos continuar cantando. Regi, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque durante todos esses anos eu vi o quanto você se entregou a Ele, o quanto você o buscou, o quanto você tem se dedicado a mim e o quanto você tem se dedicado a Ele.
No período de gestação dos 9 meses, você abriu mão de alimentação, você abriu mão de tudo para poder fazer a melhor gestação possível. E Deus te honrou. E hoje, a gente abre mão do nosso filho para ele servir a Deus. Deus te abençoe muito. Continuemos juntos nessa caminhada. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Qual é o milagre que você está precisando? Sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar juntos. Sai do seu lugar, vem para cá, vem ficar perto de mim aqui, nós vamos orar. Você está precisando de porta de emprego, você está precisando de uma cura em alguma área da sua vida, você está precisando de restauração no seu casamento, você está precisando de alguma ação sobrenatural de Deus. A gente vai orar pedindo a Deus. Mas lembre-se, se for da vontade dEle. O que Deus está colocando no seu coração? Está te lembrando de alguém que precisa de algo? Sai do seu lugar como um ato de fé. Você está sofrendo, a pessoa está sofrendo, mas nós vamos orar e a gente vai ver o milagre de Deus acontecer. E enquanto eu estiver orando, você vai colocar diante de Deus. Experimente fazer isso. Senhor, a minha necessidade é essa, porque o mesmo Deus que abre ventre, que faz o povo atravessar em mar, em terra seca, que ressuscita, que restaura, que transforma, que cura, é o Deus que está aqui hoje. E é tudo sobre Ele, não é sobre nós. E eu quero que enquanto eu estiver orando, você entregue a Deus qual é o seu milagre que você precisa. Não importa o tamanho dele, nós vamos entregar a Deus. Creia, acredite, e Ele vai fazer se for da vontade dEle. E se não for da vontade dEle, Ele vai te dar forças para em meio a essa situação você permanecer. Porque é assim que Ele trabalha. Espírito Santo, nós queremos louvar a Tua presença nessa manhã e agradecer, porque nós estamos sentindo um toque diferente, especial, que é a Tua presença em nosso meio. Muito obrigado porque através da exposição da Tua palavra, o Senhor constrange o nosso coração, mostrando quem de fato nós somos, mas quem de fato o Senhor é. Pai, nós aprendemos um princípio que para o milagre vir, primeiro vem o deserto, vem a dificuldade. E todos que aqui estão passando pelos seus desertos e precisando dos seus milagres. Entrega para Deus. Pai, agora nós estamos orando e pedindo ao Senhor, o nosso desejo da nossa vida é diante dessa situação. Entrega para Ele. Pai, nós não temos forças. Nós não temos como resolver. Nós não temos as soluções. Nós não temos os recursos. Nós não temos nada disso. Mas nós temos a oração para te entregar essa situação, essa pessoa, essa história. Está diante do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, traz esse milagre na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, do meu familiar. Faz a tua vontade. E Pai, o Senhor também nos ensinou que caso o Senhor permita que vivamos esse milagre, é porque tem um propósito do Senhor em meio a ele. Então, as portas de empregos que forem abertas, que a pessoa glorifique, foi Deus que me deu. Que a cura de uma doença emocional, espiritual, física, foi Deus que me deu. É tudo sobre Ele. Que toda situação difícil, contrária, é sobre o Senhor. E é o Senhor que faz, é o Senhor que age. Está diante de Ti. Nos ajude no meio da luta e do sofrimento, enquanto não vier a resposta. Nos ajude a permanecermos em oração, para que entendamos que é tudo no Teu tempo e é tudo no Teu propósito. E nos ajude a glorificar o Teu nome, para que consigamos dizer: foi Deus que fez,
Foi Cristo que fez. É obra e ação do Espírito Santo de Deus. Não é religião, não é igreja, não é parede. Mas é a obra do Senhor vivo e que inflama o nosso coração para que acreditemos que o Senhor de fato existe, nos ama e se importa conosco. Age em favor do teu povo, Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando. Pode voltar para o seu lugar. Que Deus te abençoe. Dê um abraço a quem está pertinho de você. Vamos cantar mais uma vez a parte principal da música e estaremos encerrando. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus é impossível. O Deus é impossível. O Deus é impossível. O Deus é impossível. Amém. Que Deus te abençoe muito. Vamos estar ali atrás da porta. Passe ali, nos cumprimente, nos dê um abraço e não desista. Deus tem plano, tem propósito para as nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. Um excelente domingo, tá ok? E que nós continuemos assim, firmes no propósito de Deus. Um bom dia para todos.